Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Viana, esse é o canal Amigos Agro e Vida. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre adubo líquido. E o convidado é o engenheiro agrônomo Ricardo Curione, ele é formado pela Exalc em 2003, também possui um curso de administração de empresas, também fez uma pós-graduação aí na área de um MBA em agribusiness pela FGV, tem passagens pela Bayer na área de pesquisa e desenvolvimento, pela Bung Fertilizantes, entrou como trainee, supervisor comercial, coordenador comercial na área de fertilizantes fluidos. Também teve uma passagem pela Yara Fertilizantes como gerente técnico comercial nacional de fertilizantes fluidos. E hoje ele é o diretor Latam, técnico e comercial da Inove Agrociência. Ricardo, meu amigo, seja bem-vindo ao canal. Bom dia a todos, bom dia Rafa, bom dia amigos do canal Amigos Agro e Vida. É um prazer estar aqui nessa quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, para podermos fazer esse bate-papo sobre os fertilizantes líquidos. Ricardo, agradeço aí a sua atenção e sua disponibilidade para a gente fazer esse bate-papo, né, e fazer parte desse projeto de agricultura de base, né, que tem ligação direta com o principal objetivo do canal, né? E já vamos emendar aqui o início do nosso bate-papo aí para o que são esses fertilizantes fluidos. Vamos lá, Rafa. Acho que antes de nós falarmos sobre definições de fertilizantes fluidos, líquidos, eu queria comentar um pouquinho sobre a introdução, fazer uma introdução histórica dos fertilizantes líquidos no Brasil e no mundo também. Então, nós podemos citar aqui, nos Estados Unidos, que iniciou-se a produção industrial inicial dos fertilizantes líquidos em 1923, onde eles dissolviam as matérias-primas sólidas e faziam os fertilizantes líquidos que eram aplicados nas culturas. Como nos Estados Unidos o crescimento foi lento até 1960, devido a fatores que nós podemos dizer de adaptação, mudanças e a aceitação à nova tecnologia, nós dizemos que em 1960, isso aí pelo histórico, nos Estados Unidos já se trabalhavam com 23 milhões de toneladas de fertilizantes, sendo que 10% aproximadamente eram fertilizantes líquidos. No Brasil, nós podemos dizer que iniciou-se o processo industrial e comercial dos fertilizantes líquidos em 1981, com a então unidade de Jaú, que existe até hoje. Em 1981 era a Ultrafértil, acho que muitos vão lembrar disso, que era a Ultrafértil. Depois ela passou a ser Ipiranga Serrana, Antes também teve uma fase que era Kim Brasil, né, pós-Ultrafértil, era Ultrafértil, Kim Brasil, Ipiranga Serrana. Depois virou-se Bung e virou-se a planta que está hoje em poder da Yara, né? A Yara que toca essa planta em Jaú e continua desde a época de 1981. Então, é a planta mais antiga comercial que nós temos aí no Brasil. A Argentina, que é um país vizinho nosso, começou-se também praticamente em 1981, juntamente aí com o Brasil, nós podemos dizer, aplicando principalmente na cultura de milho e trigo. E, particularmente, era um produto que nós vamos discorrer aqui mais para frente, que é o UAN, né? No Brasil, nós chamamos de URAN, mas o nome correto internacionalmente é UAN, que é a mistura de ureia com nitrato de amônio, com um percentual aí de 32% de nitrogênio, que é uma fórmula líquida em solução. Tá? Então, isso aí é uma introdução que nós estamos fazendo sobre os fertilizantes líquidos. Nós temos também a utilização dos fertilizantes líquidos em outros países, que nós vamos discorrer aqui um pouquinho também, como Europa, como África, Austrália, né? Nós temos aí a utilização dos fertilizantes líquidos já em grande escala, tá? Diferente ainda que acontece no Brasil. Tá? Então, esse é o histórico que a gente queria fazer inicialmente sobre os fertilizantes líquidos no Brasil e no mundo, correto? E agora nós vamos falar um pouquinho dos fertilizantes líquidos em si. O que são fertilizantes líquidos, como eles são classificados, as metodologias de aplicação no campo e algum processo industrial que a gente pode discorrer um pouquinho. E depois, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho das vantagens, benefícios. Também temos algumas desvantagens, sem dúvida nenhuma, né, de qualquer produto, qualquer linha, você tem suas vantagens e suas desvantagens. E depois nós podemos falar um pouquinho sobre as tendências de mercado, futuro e a adoção dessa tecnologia, principalmente aqui no Brasil. Tá? Ok, Ricardo, tá perfeito. Vamos seguir essa linha aí que você propôs. Perfeito. Então, vamos lá. Então, os fertilizantes líquidos, né? Nós vamos
discorrer um pouquinho agora sobre classificação dos fertilizantes líquidos, o que são fertilizantes líquidos ou fertilizantes fluidos. Na literatura, nós vamos encontrar diversas definições de fertilizantes líquidos. Uma que eu acho bem interessante foi publicada por Orgias em 1973, que define que o fertilizante líquido é um produto cuja característica comum é de poderem ser manipulados, armazenados, transportados, distribuídos e ou aplicados na forma líquida. Tá? Então, essa é uma classificação dos fertilizantes líquidos, uma definição dos fertilizantes que eu acho mais interessante e mais correta de se dizer. Nós temos outras, que nós comentamos aqui na literatura, mas eu acho que essa é a que enquadra mais perfeitamente na definição dos fertilizantes fluidos. E esses fertilizantes fluidos, eles podem ser classificados, tá, em fertilizantes fluidos soluções, suspensões, fertilizantes sob pressão e fertilizante líquido gasoso, tá, que nós chamamos também. Então, vamos discorrer cada um desses 4 classificações dos fertilizantes fluidos. Fertilizantes fluidos em soluções, o que seria isso? 100% da matéria-prima, ela está solubilizada, nós chamamos de soluções claras. Um exemplo prático desse produto é o UAN. UAN, ou aqui no Brasil, como nós chamamos de URAN, que é 32% de nitrogênio, que é a mistura de ureia mais nitrato de amônio. Nós temos outros exemplos também, comumente utilizados aí na nossa agricultura, nas diversas culturas que nós vamos citar, formulações NK em soluções. Um exemplo, um 10-00-10, nitrogênio e potássio. Uma forma 8-02-08, já um NPK. E todas essas formulações, nós podemos também estar adicionando micronutrientes ou até outros produtos que nós vamos discorrer um pouquinho mais aí na hora que nós formos falar de matérias-primas. Tá? Então, esse é um exemplo claro, uma definição de fertilizantes líquidos em soluções. O segundo que nós temos classificado é o fertilizante líquido em suspensão. O que seria isso? Parte da matéria-prima está solubilizada e parte dessa matéria-prima ela está insolubilizada, ou ela fica em suspensão por uma argila estabilizadora que nós temos que adicionar no processo industrial. Que é a bentonita? Nós temos aí hoje algumas estabilizadoras. Antigamente nós trabalhávamos com a bentonita, hoje ainda algumas empresas trabalham, mas hoje está se trabalhando muito mais com a atapugita, tá? É uma argila do grupo da Monte Morenonitas, 2:1, que é utilizado em larga escala na Europa e principalmente nos Estados Unidos há muitos anos, né? Tinha algumas restrições de se utilizar no Brasil, né, que nós utilizávamos quando nós iniciamos o trabalho com fertilizantes líquidos, era 100% com a bentonita, porque nós não conseguíamos importar a tapugita, que ela vem hoje importada principalmente dos Estados Unidos, e a gente tinha algumas limitações e algumas restrições de importação e até em termos de custos industriais. Mas depois foram feitas todas as adaptações, tanto no processo industrial quanto em termos de custos, então hoje já se trabalha aí praticamente, não vou falar 100%, mas 95% das suspensões são trabalhadas com a tapugita, ok? E fora essas argilas estabilizadoras, Rafa, nós temos também alguns outros produtos que podem ser trabalhados em suspensões mais leves, vamos dizer assim, suspensões de menor concentração, que pode ser uma goma xantana ou até o ácido cítrico, que pode dar uma estabilidade em algumas suspensões. Mas caso queira se fazer suspensões em altos níveis de concentrações de formulações, NPK ou NK, nós temos que trabalhar obrigatoriamente com a bentonita ou com a tapugita, que confere uma qualidade maior nos produtos finais, em produtos acabados. E nós podemos citar alguns exemplos, né, dessas suspensões, seriam umas fórmulas mais concentradas. Nós citamos a solução 1NK 10-0-10, uma suspensão, nós podemos chegar até um 16-00-16. Você está aumentando aí em 60% o nível de concentração, e isso facilita o quê? Você levar a longas distâncias. Nós vamos discorrer um pouquinho mais aqui, mais para frente, sobre a logística, que é importantíssima, a logística de fábrica e a logística de distribuição do fertilizante líquido. É um processo crucial para que o negócio venha a ser sustentável. Então, a gente tem hoje limitações de fábrica, então nós temos que trabalhar, às vezes, locais que vão ser entregues a longas distâncias, trabalhar com suspensões ao invés de soluções para se tornar viável a utilização do fertilizante líquido, qualquer que seja a cultura, ok? Sim. E até, Ricardo, fazer uma observação aí na parte de suspensão, acho que eu trabalhei um período aí junto com você na Bung,
e a gente tinha um cliente lá que ele precisava de uma concentração muito grande de potássio, né? E aí que eu acho que o potássio, assim, tinha a restrição porque ele precisava de mais potássio e acho que nessa época ainda usava a bentonita, que ainda tinha esse fator limitante de aumentar a concentração do produto, né? Sim, sim, bem lembrado, bem pontuado, Rafa. O nosso limitante, sem dúvida nenhuma, é o cloreto de potássio. Ele tem uma solubilidade aí que a gente pode trabalhar com solução, é um 0,00015, enquanto que o sólido é um 0,00060. Então, você vê, são 4 vezes, né, a diferença de concentração. Então, isso torna, se a gente está muito longe da fábrica, o frete, você vai ter 4 vezes mais frete, o custo industrial também, vamos falar, não é proporcional, mas são 4 vezes a mais, né, o processo industrial que você vai fazer batelada, que nós vamos falar, sempre por tonelada. Então, isso aí penaliza a parte dos fertilizantes líquidos. Em termos de suspensão, nós temos solução 0,00015, é uma solução perfeita. Uma suspensão, nós conseguimos fazer aí até um 0,00030, né? Chegamos a fazer algum 0,00035, mas é uma suspensão bem pesada que tem que ter alguns cuidados na forma de aplicação. Se aplicar o 0,030, desde o transporte tem que ter uma agitação, seja ela mecânica, ou seja pneumática ou hidráulica, e tem que ser feita de forma correta para você não ter separação de fases, como tem repouso, né? Isso é um outro ponto importante da suspensão. Em repouso, ele ocorre a separação de fases, que é a famosa cinérese, que nós chamamos. Aí você tem que ter um sistema de agitação, recirculação, antes de fazer a aplicação para ficar homogênea e uniforme no campo. Então, essas são as diferenças principais entre uma solução e uma suspensão, né? Então, esses 2 pontos são o que nós trabalhamos no Brasil hoje, praticamente quase 100% das formulações aplicadas no Brasil são soluções e suspensões, e nós temos as outras formas de classificação de fertilizantes líquidos, que é fertilizante sob pressão, tá? Que nós já trabalhamos muito isso aqui no Brasil antigamente, nas usinas, principalmente, que era a aplicação da aquamônia, acho que muitos também já ouviram falar, aquamônia pura ou aquamônia misturada com outros fertilizantes. Nós podemos também fazer a mistura dela. São soluções também, 100%. Nada mais é que você ter amônia anidra, que é um gás, 82% de N geralmente, e você fazer essa hidratação do gás e virar ele em aquamônia a 20% de N mais ou menos, tá? Pode variar de 18 a 21. Nós vamos falar aí o que mais comumente era trabalhado naquela época nas usinas, era 20% de N. Aquamônia, chamada também de amoníaco ou licor amoniacal. Esses são os 3 nomes da famosa aquamônia, e podemos, né, adicionar também outros nutrientes, fazendo uma solução, por exemplo, um 0,80008, um 0,70207, adicionando também outros macros ou micronutrientes sem problema nenhum nessas formulações. Só que é um produto que tem que ter um pouco mais de atenção, tanto no processo industrial quanto na aplicação. Por quê? Ele é um gás, conforme nós já comentamos aqui, tem a parte de periculosidade dele, tanto no processo industrial, que há desprendimento de gás. Esse gás, ele pode se tornar um pouco tóxico, né? Que é um amônia, acho que muitos já sentiram o cheiro da amônia. Ele é perigoso, então tem que ter esse manuseio tanto na parte de fabricação, tem que ter trocadores de calor, hidratação da amônia, quanto na parte de aplicação, tem as restrições, as limitações, e você deve incorporar 100% desse produto, senão você tem perdas do nitrogênio, né, de volatilização, correto. Tá? Então, antigamente ele era muito utilizado, que a gente falou, as próprias usinas tinham no seu parque industrial fábricas de fertilizantes líquidos, né? Nós podemos citar aqui, tinham inúmeras, em torno de umas 7, 8 usinas que tinham fábrica, né, de fertilizantes líquidos no seu parque industrial. Hoje, praticamente, reduziu-se a 2, 3 no máximo que trabalham, e tem ainda fábricas de adubo líquidos que trabalham com amônia anidra, mas reduzindo aí praticamente 100%, né? Eu acredito que poucos anos, dificilmente nós vamos ter as usinas trabalhando com amônia anidra ainda como fonte de nitrogênio. Tá? E aí a última classificação dos fertilizantes líquidos, que a gente não tem no Brasil, que é o fertilizante gasoso, aplicado na forma de gás mesmo, que a gente conheceu já fora do Brasil, nos Estados Unidos ainda se aplica, na Europa, em alguns países aplicam ainda também, que é o gás, a amônia anidra, né, injetado diretamente no solo. Tá? Aí é um processo um pouquinho mais delicado aí na parte de aplicação, mas ainda se tem essa aplicação em algumas culturas nesses países que nós citamos, principalmente nos Estados Unidos, mas com redução na utilização, devido também ao perigo que se deve ter e aos cuidados de manuseio de aplicação. E o custo também não é tão mais favorável. Ainda, sem dúvida, é uma fonte de N mais barata, devido à concentração, né, 82% de N na forma de gás.
então ainda ele é aplicado mais por esse motivo de custo, não aí a parte prática e operacional e manuseio do produto. Tá. Ok? Ok. E aí, Ricardo, só uma observação. A gente está falando de fertilizantes líquidos e fluidos. As pessoas ainda podem ter uma dúvida de confundir com fertilizante foliar, né? Que são produtos, né? Que são fertilizantes também, mas são distintos, né? Sem dúvida nenhuma. Isso a gente ainda escuta, né? Pela falta de, não é de prática, né? Cultura mesmo, que do fertilizante líquido no Brasil. Então, muitos clientes ainda, produtores ou técnicos ainda, confundem, né, o fertilizante líquido com o fertilizante foliar. E são coisas totalmente diferentes, né? Ambos são diluídos em água, sem dúvida nenhuma, mas um tem o alvo que são as folhas, em dosagem bem menores, e o outro é a substituição mesmo do fertilizante sólido para o fertilizante líquido. É a diluição, conforme nós comentamos aqui, são os fertilizantes sólidos, minerais químicos, diluídos, né, em meio aquoso, geralmente, pode se diluir em outras matérias, em outros veículos líquidos, como a gente também trabalha, vai discorrer um pouquinho mais sobre algumas culturas, né, na cana-de-açúcar, podemos já comentar, que você dilui também o fertilizante, a matérias-primas, em vinhaça, por exemplo, uma vinhaça quente, né, você pode diluir a matéria-prima nessa vinhaça e depois fazer a aplicação no campo, diferente da água, mas é a aplicação, vamos dizer, no solo, em altas dosagens, né? Diferente de um fertilizante foliar que você pode variar, vamos falar de 2, 3, 10, 15, 50 litros por hectare, depende da cultura, quanto num fertilizante líquido você pode aplicar na dosagem de 200, 300 quilos por hectare. A gente fala quilos porque depois tem a conversão para densidade, para o litro, né? Que a gente divide pela densidade para chegar à aplicação em litros. E a gente vê hoje aplicando aí, por exemplo, que a gente comentou, na cana-de-açúcar, aplicado com a vinhaça, que está crescendo muito essa aplicação, principalmente de nitrogenados junto com a vinhaça, você joga até 30, 35 metros cúbicos por hectare da vinhaça junto com o nitrogenado ou uma solução NP. Tá? Então, você vê o range de aplicação aí é totalmente diferente do fertilizante foliar, porque é que nós comentamos, é a substituição do fertilizante sólido aplicado no solo, principalmente. Sim. Muito bom. Aí, Ricardo, essa dúvida, né, que acho que ainda muita gente que não tem essa familiaridade, né, com os produtos e até podem confundir e achar caro o produto, porque não sabe, compara com 1 litro de foliar ou 5 litros do foliar e o produto do fertilizante líquido é diferente, né? Até o manejo. Sem dúvida. Acho que hoje o que a gente tem em mente e passa isso para o agricultor, o adubo sólido, sem dúvida, que a gente comentou na parte logística, como tem um frete de retorno, um produto mais concentrado, se ele pegar ponto a ponto de nutriente, vamos dizer, o fertilizante sólido, ele vai sair geralmente com um custo menor do que o fertilizante líquido, tá? Isso aí, desde a época que você também trabalhava, a gente conversava com os clientes, né? E hoje não se mudou isso. Se ele fizer custo ponto a ponto vamos pegar uma forma com nitrato, um 20020, ou com ureia, um 25025, comparado com um líquido 10010 solução ou 16016, dependendo do local de aplicação, do quão longe ele é da unidade de aplicação da fábrica, o adubo líquido, sem dúvida nenhuma, que vai ser por ponto mais caro. Mas que daí é o fator frete logístico que vai interferir, né? Não o produto. E a industrialização, né, também, né? Aquilo que a gente comentou, né? Porque você pegar uma formulação 25025 com 10010, são 2,5 vezes, né, de industrialização. Tá certo que às vezes o custo industrial de um fertilizante líquido pode ser um pouquinho menor do que a industrialização do fertilizante sólido, mas a hora que você multiplica por 2,5, ele fica um pouquinho mais caro até o custo industrial, sem dúvida. Mas aí você tem todos aqueles fatores que nós vamos discorrer aqui um pouquinho mais depois, são as vantagens agronômicas e operacionais, e o bottom line, naquela conta final, você colocando todos os custos operacionais, produtividade, né, ganhos que você tem no fertilizante líquido, o bottom line lá, dependendo da distância que você tem, o frete pesa bastante, isso que a gente comentou, ele se torna aí equiparado aos fertilizantes sólidos, tá? Ou até, dependendo da distância e dos ganhos que você tem agronômicos, ele se torna também até mais vantajoso do que o fertilizante sólido, tá? Sim. Mas antes de a gente entrar nesses quesitos, nessa parte de vantagens operacionais, agronômicos, fertilizantes líquidos, matérias-primas,
eu queria falar um pouquinho mais do mercado atual, né, que nós estamos hoje, tá? Tanto no Brasil como aí no mundo, que a gente acompanha aí dos fertilizantes líquidos. Então, vamos falar um pouquinho aí, antes de a gente entrar no Brasil, queria falar um pouquinho aí nos Estados Unidos, né, que é a referência dos fertilizantes líquidos aí no mundo. Hoje, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, sem errar, que mais de 50% da aplicação dos fertilizantes nos Estados Unidos é na forma fluida. Tá? Então, você vê um país que usa altamente tecnologia, né, embarcada na agricultura, e o adubo líquido, ele aceita fantasticamente e facilmente a tecnologia. Né? Nós vemos aí a aplicação da taxa variável, agricultura de precisão, não só lá, como aqui já no Brasil, muitas usinas ou produtores que já utilizam a tecnologia já estão fazendo essa agricultura de precisão, mas nos Estados Unidos já se usa isso em larga escala e há muitos anos. Né? O que mudou, teve uma crescente, né, Ricardo? Como você comentou há pouco aí, nos Estados Unidos era 10%, se eu não me engano, da utilização. 10% em 1960 e depois em 2005 já 40% dos adubos líquidos, em 52 milhões de toneladas em 2005, 40% já eram fertilizantes líquidos. Né? Lá, conforme a gente comentou, eles trabalham com soluções, suspensões, fertilizante gasoso e sob pressão, as quatro formas dos fertilizantes líquidos. Né? E hoje, pode dizer que 53%, 54% da aplicação dos fertilizantes nos Estados Unidos estão na forma fluida. Interessante. Tá? E na Argentina, conforme a gente comentou, um país vizinho que começou praticamente conosco em 81, mesma época que o Brasil começou o processo comercial e industrial dos fertilizantes líquidos, lá também teve um crescimento inicial lento, que é aquela fase de adaptação, mudança de tecnologia, cultural principalmente, né? Hoje também na Argentina é um país, lógico, menor, mais restrito às áreas de aplicação, principalmente em milho e trigo, né? São as culturas que se aplicam. Hoje também na cana, lá também se aplica bastante já fertilizante líquido. Já se fala em torno de 35%, 40% do que é aplicado aos fertilizantes na Argentina são com fertilizantes líquidos também. Lá é um pouquinho diferenciado dos Estados Unidos, que lá é mais um fertilizante nitrogenado, né? Nós conhecemos que é o próprio UAN, tem o tiosulfato, que eles aplicam muito também na Argentina, e a fonte de fósforo que eles trabalham é um pouco diferente daqui do Brasil, que é o polifosfato, né? Que é o mesmo que o americano trabalha lá também em larga escala, que é um produto fantástico, né? Que ainda nós estamos com restrições aí no Brasil, não restrições técnicas, né? Mas em termos de custo e unidades fabris para produzirem esse produto. É um produto diferenciado e pode dar retornos ainda maiores para a nossa agricultura, sem dúvida nenhuma. Tá? E aí, outros mercados que a gente pode citar, que tem utilização hoje em larga escala, é a Europa, né? Principalmente a gente pega a Holanda, França, se utiliza muito o URAN, Inglaterra trabalha-se muito com fertilizantes líquidos, Espanha e Itália, né? São países que a gente conhece, já teve lá pessoalmente e acompanhou as aplicações de diversas culturas, unidades produtoras, e também é crescente o uso dos fertilizantes líquidos nesses países, bem como no Egito está crescendo bastante, principalmente nas frutas. Na Austrália, a utilização em larga escala, sem dúvida nenhuma, e também não podemos esquecer de citar, né, a África do Sul também já utiliza bastante fertilizante líquido. Israel, né, que é a gente conhece aí a tecnologia de ponta, né, na agricultura, se trabalha e trabalha muito com fertilizantes líquidos lá também. Tá? Então, aí são os países que a gente pode citar como exemplo na utilização de fertilizantes líquidos e com alta tecnologia embarcada no processo. Tá? E no Brasil, né, vamos aí chegar no nosso país, a gente é um país enorme e um país voltado principalmente para a agricultura, para o agronegócio. Então, nós temos que ter tecnologias embarcadas e o fertilizante líquido é uma tecnologia, sem dúvida nenhuma, que vem para somar cada vez mais para nós podermos aumentar nossa produtividade com sustentabilidade. Isso eu acho que é importante nós frisarmos aqui. Hoje, nós temos aí o mercado, vamos dizer, em torno de 35, 36 milhões de toneladas de fertilizantes comercializados, e nós estamos dizendo aí que apenas 2%, Rafa, no Brasil, é com fertilizantes líquidos. Né? Então, nós temos aí uma longa jornada, né, de crescimento, sem dúvida nenhuma, para os fertilizantes líquidos. Nós estamos falando aí de 700 mil toneladas de fertilizantes líquidos em apenas de 5 a 7 empresas, né, que comercializam os fertilizantes líquidos hoje no Brasil. Antigamente, nós sabíamos, era uma empresa só, né, uma ou duas, né, já está aumentando, né, o leque. Isso aí também, sem dúvida nenhuma, que é importante para o crescimento do próprio fertilizante líquido no Brasil.
A gente tem que ter esse crescimento, mais empresas aí investindo nessa tecnologia, embarcando nesse processo. O agricultor final tem essa oportunidade em diversas regiões, não só limitado como hoje nós temos São Paulo, talvez os principais parques industriais dos fertilizantes líquidos estão em São Paulo, temos em Minas Gerais e temos no Mato Grosso do Sul, é onde nós, né, estamos lá inseridos com a Inove, nós estamos hoje em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, né, trabalhando com fertilizantes. E é recente essa unidade de vocês lá, né? Sim, foi inaugurado ano passado, né? Ela fica em Rio Brilhante? Em Rio Brilhante, né? Uma planta flex, né? Produz sólidos e líquidos, né? Mas mais voltado e focado para a linha de fertilizantes diferenciados especiais, que são os fertilizantes líquidos nenhuma, e para diversas culturas, né, Rafa? Importante lá, que é um pouquinho diferente do mercado de São Paulo, que era mais focado ainda, sem dúvida nenhuma, para a cultura da cana-de-açúcar, que foi o berço, né, introdutório do fertilizante líquido, apesar que tem históricos que em 1896 iniciou-se a aplicação no Brasil, né, diluindo fertilizante sólido e aplicando em café. Então, os primeiros históricos são na cultura do café, através da diluição do fertilizante sólido e aplicado na cultura do café. Mas o berço, sem dúvida nenhuma, que nós sabemos que era a cana-de-açúcar, né, como a gente já comentou, que até próprias usinas investiram em fábricas, né, na própria parque industrial e produziam seu próprio fertilizante líquido. Mas lá no MS, só voltando um pouquinho lá na unidade de Rio Brilhante, nós estamos atendendo a cultura da cana-de-açúcar, sem dúvida nenhuma, mas aí diversificando para diversas outras culturas, né, como milho, né, soja, algodão e reflorestamento. E pastagem também é uma cultura, né, que a gente está também investindo aí para iniciar os trabalhos na região do Mato Grosso do Sul. Então, isso aí é importante, né, ter essa diversificação de culturas e plantas em outros estados, porque é difícil você falar assim, vou atender o Mato Grosso com fertilizante líquido, é muito difícil. A logística, né? Se você não tem uma planta lá próximo do seu cliente final, do mercado consumidor, fica muito difícil você ter essa viabilidade financeira e econômica, por mais que o produto é um produto aprovado, que a gente fala, poxa, nos Estados Unidos usa-se praticamente 80% da cultura de soja, é fertilizante líquido, seja no plantio, né? Ou seja, de outra forma que se aplica na soja nos Estados Unidos, ou no próprio milho, que aplica no plantio, em cobertura 1, 2 e 3, eles fazem vários tipos de cobertura nos Estados Unidos. É difícil você falar ter essa viabilidade para levar o produto para Mato Grosso ou para Goiás, entendeu? Então, isso, a logística, isso que a gente já entrando na parte da logística do fertilizante líquido, ela é crucial. Tanto a logística de transporte, de distribuição do fertilizante líquido, como a logística de fábrica, a parte industrial. Ela tem que estar próxima. A gente fala que um raio ideal, tá? Você pega um exemplo dos Estados Unidos, que tem inúmeras fábricas de fertilizantes líquidos, eles atendem lá um raio próximo a 50, 60 quilômetros, né, da fábrica. São fábricas menores, com produção aí às vezes de 20, 30 mil toneladas ou até menos. E a fábrica que eu conheci lá, uma das fábricas maiores que a gente conheceu, produzia próximo a 100 mil toneladas. Era uma fábrica que eles chamavam monstruosa para fertilizante líquido. Ao contrário que no Brasil, para atender esse mercado crescente, nós temos fábricas aí com capacidade de produzir, a nossa mesmo tem capacidade para produção de até 400 mil toneladas de fertilizantes líquidos, né? Por isso, para atender esse raio um pouquinho maior, que nós chegamos hoje a 300 quilômetros, vamos falar um raio, 300, 350 quilômetros de distância da nossa unidade. Tá? Então, isso aí vai se tornar viável. Você vê como é interessante para o agricultor, ele está disposto a ter esse benefício desse produto, e até pagar um pouco a mais, porque sabe o retorno que ele está tendo em termos de produtividade, em qualidade de produto final e em sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, seja um produtor, seja uma usina, seja uma grande indústria, tá? seja qualquer que for o nosso cliente final. É interessante. E é interessante, né, Ricardo, assim, o potencial ainda de expansão que existe para o fertilizante líquido no Brasil cara, enorme. Comparado aos Estados Unidos aí, que hoje 53%, né, do volume de fertilizantes comercializados são fertilizantes líquidos, no Brasil só 2%, então aí a oportunidade, né, de negócio é muito grande, né? E como você disse, tem que posicionar as unidades próximos aos mercados consumidores, né, para verificar a logística, porque é o produto de bate e volta, né? O caminhão faz a entrega, espera descarregar, né, faz a aplicação e volta. Então ele tem esse custo aí, então ele não pode ser muito longe, não é?
Então, são esses fatores que tem aí para a gente ajustar ainda, né? As empresas... Frete aí, sem retorno, né? Isso mesmo, frete sem retorno, né? Pesa bastante, né? E aí as empresas têm que se adequar para poder organizar de uma forma que seja viável economicamente para a empresa montar uma unidade dessa, que acredito eu que seja um porte dessa de uma unidade de 400 mil toneladas aí um investimento alto. E também para o produtor, para ele ver os benefícios, né? Que depois, acho que você vai comentar, que os benefícios aí são também bastante... comparado hoje ao produtor hoje, que ele precisa... geralmente ele costuma comprar o fertilizante geralmente na hora que ele vai usar, né? E aí ele não faz a programação. E já no fertilizante líquido A entrega é bem pontual, just ele in tem time. que fazer o planejamento, né? Ele tem que fazer o Sim. planejamento das entregas para que ele receba no momento certo, né? Mas aí é um pouquinho mais para frente que nós vamos falar sobre isso, né? Sem dúvida. Outro ponto importante que você comentou, né, esse potencial de crescimento, vamos falar nisso, né, 2% apenas hoje no Brasil, nós estamos identificando aí de fertilizantes líquidos. Nós acreditamos, né, e esperamos que isso venha a ocorrer com investimentos de empresas, de novas tecnologias que estão chegando no Brasil. Nós podemos chegar facilmente, em poucos anos, a 10% do mercado brasileiro. O mercado brasileiro de fertilizantes, sem dúvida nenhuma, vai crescer também, né? Hoje nós falamos em torno de 35 milhões. A gente comentou só os Estados Unidos, só de líquidos, é o mercado inteiro de fertilizantes do Brasil. Próximo aí 30, quase 40 milhões, 30 e poucos milhões de toneladas nos Estados Unidos são fertilizantes líquidos, que é quase o mercado do Brasil inteiro só de líquidos nos Estados Unidos. Então, nós acreditamos que em poucos anos nós vamos chegar a 40 milhões de toneladas de fertilizantes, sem dúvida nenhuma, né, com esse crescimento do Brasil, e a demanda que está se tendo do Brasil pelo agronegócio, vai chegar a 40 milhões de toneladas de fertilizantes. Se a gente falar em 10%, são apenas 4 milhões de toneladas, né? Parece que é pouco, mas não é aquilo que nós falamos, né? Nós temos que ter muito mais investimento na parte de fertilizantes líquidos em unidades, né, novas, e em várias outras regiões, não somente em São Paulo, Minas Gerais ou Mato Grosso do Sul, mas sim, nós temos que ter no Paraná, nós temos que ter no Mato Grosso, nós temos que ter em Goiás, Tocantins, no Nordeste, sem dúvida nenhuma, que cabe também para a fruticultura, outras culturas, o Oeste Baiano, né, que a gente sabe que tem parte de grãos forte. Então, nós temos um potencial muito grande mesmo de crescimento no Brasil em poucos anos. Que a gente fala, né, que até então, quando nós iniciamos o trabalho, né, em 2004, nós estávamos juntos até na época, na Bung, né, a planta produzia 7, 8 mil toneladas, acho que você lembra disso, né, planta de Jaú, né, 7, 8 mil toneladas, era uma planta de fertilizante com capacidade aí bem maior, na época tinha uma capacidade de 70, 80 mil toneladas e produzia 7, 8 mil, 10% da capacidade da fábrica, né? Em poucos anos nós fizemos a fábrica encher, né? E tivemos investimentos e a fábrica produziu até mais do que isso, né? Chegou a produzir mais de 100, 120 mil toneladas no ano, a planta de fertilizantes líquidos. E depois começou-se a aumentar em outras plantas, em outras unidades, com parceiros estratégicos ou até investimento próprio, né? Então isso a gente acredita que aquela fase de adaptação passou. A parte cultural também tinha uma resistência muito grande, né? De trocar o fertilizante sólido pelo fertilizante líquido. Mas hoje já não, com essa tecnologia, com a globalização, com informações fáceis de acesso, né, que a gente vê, então já se mudou esse conceito, então é mais restrito à logística de fábrica e de distribuição que a gente vê a limitação do crescimento do fertilizante líquido, que está se mudando e a gente acredita que vai crescer com os modos que nós estamos vendo, crescendo ano a ano, né, e vai crescendo cada vez mais, sem dúvida nenhuma. Sim. Falando dessa parte de fábrica, eu queria entrar num simples aqui, acho que para deixar bem claro para o nosso público que está nos assistindo, né? Nós temos dois processos, né, industriais conhecidos, que é o mistura quente e mistura frio. Só entrar um pouquinho rapidinho na parte de processo industrial, Rafa. Tá. Mas antes de eu falar da mistura quente e mistura frio, que é o hot mix e o cold mix, eu queria falar um pouquinho das matérias-primas, né, que nós trabalhamos nos fertilizantes líquidos. Acho que é importante nós comentarmos aqui quais são as fontes de macro e micronutrientes que nós trabalhamos preferencialmente. Não é que é obrigatório, mas são os que a gente já tem um pouco de conhecimento. Alguns que nós temos aqui disponibilidade, alguns que nós não temos disponibilidade, mas que pode se trabalhar. Sim. Então, vamos falar em termos de macro, né, fontes de nitrogênio. A gente já discorreu aqui sobre algumas matérias-primas, né, mas nós temos o nitrato de amônio, temos a ureia com ou sem inibidor de urease, né, você vai incorporar ou aplicar superficial. Nós temos o sulfato de amônio como fonte de nitrogênio, temos o tiosulfato de amônio também como fonte de nitrogênio líquida, né, que é um 12 de nitrogênio e 26 de enxofre, um produto muito utilizado lá fora e que começa a ser utilizado principalmente na parte de grãos aqui no Brasil.
Nós temos também o próprio UAN, que a gente pode produzir ele aqui através da mistura do nitrato de amônio com a ureia, mais água, ou pode se importar. Hoje já estão importando, né, de players aí dos Estados Unidos, seja da Rússia, né, que produzem UAN e já estão trazendo o UAN importado pronto desses países de origem, tá? Para ser aqui depois distribuído na forma como tal, como UAN, ou como base de fonte nitrogenada para fazer os outros NPKs líquidos ou NKs, ok? Tá. Então, esses são os principais fontes de nitrogênio que nós trabalhamos. Fonte de P2O5, vamos falar de fósforo. Nós temos o MAP e o DAP, comumente conhecido aí pelo mercado, né? O MAP, seja o 1152 ou o 1050, ideal, sem dúvida nenhuma, trabalhar ele na forma pó, né? Não granulado, não que não dá para diluir o granulado, mas ele tem uma característica de dissolução um pouquinho mais complicada, exige um pouco mais de energia no processo industrial para você solubilizar o MAP granulado. Então, nós temos o MAP, o DAP e o DAP. Temos o ácido fosfórico, tá? Seja o 52, seja o 50, 54, tem fosfóricos até com concentrações um pouco menores, né, já na forma líquida. E também temos o polifosfato, né? É aquele que a gente comentou, que já é utilizado em larga escala, é um 103400, né? Que ele é oriundo da produção da mistura do superfosfórico, o ácido superfosfórico, com amônia anidra. Você faz um produto 103400, é um produto fantástico, já utilizado em larga escala aí em outros países. No Brasil, a gente acredita que tem uma crescente nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Então, essas são as fontes de nitrogênio e fósforo. E a fonte de K2O, a mais utilizada, para não dizer 100%, mas 98%, é o cloreto de potássio, né, o Standard Fine, que nós chamamos, Standard, é um pó também, que a gente trabalha. Seja ele é branco, né? Ele não é? Ele é branco, né? Ele é branco, o importado ele é branco, né? E aqui no Brasil nós temos, produzido no Nordeste, que é o 58%, ele não é o 60%, né? Que ele é pink, tá? Ele é o pink aí no Brasil, que nós trabalhamos. Nós temos aqui uma fonte, que é no Nordeste, em Rosário do Catete, tá bom? Que nós temos em Sergipe. Nós temos essa mina de KCl pó. Mas a maior parte, sem dúvida nenhuma, que é importado, né? Seja aí da Rússia, seja do Canadá, seja também da Bolívia, que nós também importamos alguma coisa do cloreto. Então, essas são as fontes de macro, sem dúvidas, que nós estamos trabalhando, as principais. Nós temos os macros secundários, né, que é cálcio, magnésio e enxofre. Nós podemos trabalhar com nitrato de cálcio, nós podemos trabalhar com nitrato de magnésio, com potássio, nós podemos trabalhar sulfato de potássio, hidróxido de potássio. Mas aí são algumas culturas específicas, né, que nós trabalhamos de maior valor agregado, porque são produtos que têm uma particularidade, são custos superiores e com a exigência da cultura mesmo, tá? Então, esses são os produtos que a gente também trabalha para fazer a dissolução e produzir os fertilizantes líquidos. Temos que ter muito cuidado com compatibilidade também, porque muitos desses produtos podem ser incompatíveis. A gente pegar um fosfato com cálcio, formar fosfato de cálcio, né? Então, isso aí pode ter problemas e pode decantar o produto e o que vira suspensão, você não consegue nem fazer a aplicação. Então, tem todo o procedimento, né, técnico, químico, que tem que ser analisado antes de fazer as formulações com determinada matéria-prima. E como micronutrientes, nós trabalhamos aí principalmente com ácido bórico, sais, né, sulfatos de zinco, de manganês, de magnésio, de cobre, são os principais que nós trabalhamos para fornecer os micronutrientes e podemos adicionar em qualquer que seja a formulação líquida, seja solução, seja suspensão, e também podemos adicionar, está crescendo bastante, né? São as substâncias úmicas também que a gente pode adicionar nos fertilizantes líquidos, né? Com compatibilidade bem aceitável. O que tem crescido também, né, Ricardo? Eu acho que acompanhei, acho que no começo do trabalho lá na fábrica de Jaú, era o nitrogênio com molibdênio, né? Que a forma de aplicação também, o molibdênio também aplicado. Sem dúvida. Isso a gente produz, né? Mas aí tem aquela diferença do fertilizante, que forma que ele é aplicado. Ele é aplicado de forma aérea nas folhas. Então, ele é enquadrado como um fertilizante foliar. Você joga de 30 a 40 litros por hectare, né? Numa cana de alta produtividade, responsiva, né? Uma época geralmente de outubro até janeiro, no período de alta luminosidade e com umidade, né? Que ela vai absorver e vai ter respostas significativas. Então, o nitrogênio com molibdênio é aplicado, sim, na cultura, principalmente da cana-de-açúcar, nós chamamos até de N-mol, né?
mas hoje já se tem N-mol com mais micronutrientes. Você pode pôr boro, zinco, dependendo da área, pode pôr cobre, né? Então, a gente tem aí um leque bem grande para atender de acordo com a exigência e a necessidade da cultura naquele momento, né? Ô, Ricardo, acho que só um detalhe aqui, que eu acho que às vezes o pessoal pode ter a dúvida aí. E a qualidade da água para fazer essa mistura, que é o principal veículo para você fazer a aplicação, né? E a qualidade da água? A água pode ser qualquer uma? Não, o ideal, sem dúvida, é você ter uma água que tenha sido feita a análise, tanto é que em algumas indústrias que nós conhecemos, tem até filtro, tá, para filtrar a água, devido às vezes pH, né, ou salinidade da água, para você não ter reações indesejadas em algumas formulações. A maioria das formulações, você não tem, dependente aí do pH, da salinidade, é difícil você ter alguma reação química, vamos dizer, ou até um problema físico que possa ocorrer. Mas o ideal é você ter as análises, né? Ou seja, água de poço artesiano, ou seja, água capturada de chuva, que você pode reutilizar, reaproveitar, daí você vai fazer análise. Quando você faz a reutilização dessa água do processo, aí sim, obrigatoriamente, você vai fazer análise para ver se não tem algum contaminante e pode fazer a filtragem com alguns produtos para deixar essa água apta para fazer o processo industrial, né? Legal. Aí, Rafa, e aí voltando lá, só para finalizar a parte industrial, antes que eu esqueça, do processo que eu comentei, de mistura quente, que é o hot mix, ou mistura frio, que é o cold mix. São esses dois processos industriais, basicamente, que se tem uma fábrica de fertilizante líquido. E o que diferencia um do outro? Vamos lá, mistura quente, que é o famoso hot mix, é a reação química que ocorre entre a amônia, a anidra, né, que a gente fala que é a aquamônia, depois que ela é convertida em hidratada, ou amoníaco ou licor amoniacal, que é o mesmo nome, é um produto básico, e ele reage com o quê? Com um ácido fosfórico, né? Isso ocorre o quê? Desprende calor, ocorre uma reação exotérmica, tá? Então, isso aí é o processo hot mix. É um processo um pouco mais delicado, você tem que ter um manuseio com maior atenção, sem dúvida nenhuma, porque é aquilo que nós falamos, você está trabalhando com ácido e com uma base, e principalmente uma base que é a forma de gás, da amônia anidra. Tá? Então, tem toda a parte de trocador de calor na indústria, né? Tem toda essa parte de cuidado que você tem que ter, diferente de um processo a frio, que é uma mistura a frio, que é o hot ou cold mix, que nós chamamos, onde não ocorre a reação química. É apenas a mistura, basicamente, dos fertilizantes, né? De solução dos fertilizantes, seja total, daí é uma solução, ou seja parcial, e daí você produz a suspensão. Tá? Então, esses são os dois processos básicos que nós falamos na indústria de fertilizantes líquidos. Hot mix e cold mix, ok? Então, a gente pode citar aí um processo a frio, é a mistura, por exemplo, de uma ureia ou de um UAN com cloreto de potássio, tá? Então, é simplesmente isso. Agora, em um processo do hot mix, é a mistura do ácido fosfórico com uma aquamônia, por exemplo, ok? Então, aí já é um processo de hot mix. Tá, e nesse processo, Ricardo, você agora tirou a dúvida aí. Existem algumas unidades que têm as caldeiras para esquentar a água, né? Para fazer as bateladas, né? Sem dúvida, bem e aí lembrado. Melhora a solubilização, né? Sem dúvida, bem lembrado. Vamos discorrer um pouquinho, então, sobre esse termo, sobre esse assunto da produção. A caldeira, numa indústria de fertilizante líquido, ela é crucial. Por quê? Seja no processo hot mix ou cold mix. Vamos falar mais no processo que a gente tem em maior escala, que é o cold mix. Sem a caldeira, você vai fazer uma mistura de uma solução, que seja uma suspensão, fazer um 10-0-10 ou um 16-0-16. Se você fizer com água fria, e se você for fazer com nitrato mais ureia, ele despenca a temperatura. A hora que você põe água, ureia e nitrato, despenca a temperatura, você vai ficar ali 3, 4, 5 horas batendo para solubilizar, e às vezes não vai conseguir solubilizar 100% da matéria-prima. Então, o processo da caldeira, a importância da caldeira, não só a caldeira, né? Como a gente vai fazer um reator, geralmente um reator de inox, pegar um exemplo, um reator de 30 mil litros, você vai pôr internamente, revestir esse reator, né? E você vai pôr a serpentina interna, né? Essa serpentina faz com que você injete, além da água quente que vai entrar, que a caldeira vai manter essa água quente durante todo o processo de mistura, a serpentina você vai injetar vapor, tá? Para manter aquela temperatura ideal dentro do reator, para você ter uma solubilização bem mais rápida e um processo bem uniforme e homogêneo. Então, você vai fazer uma batelada aí, que a gente estava falando, com água fria, dependendo de 3 horas, com a caldeira injetando vapor na serpentina, você faz uma batelada em 20, 25 minutos, 30 mil litros, tá? E a batelada então, de 30 mil? Depende, cada fábrica, né, tem seu reator. Tem fábricas que têm reatores menores, mas o ideal, sem dúvida nenhuma,
é ter um reator aí, eu acredito que o ideal é 35 ou até 40 mil litros, que é uma carreta. Vamos falar, 35, 40 mil litros daria pela densidade média de 1,2, daria 48 mil quilos, né? Uma carreta, um bitanque, geralmente leva esse peso. Então, você não estaria fazendo 2 bateladas. Uma batelada você Faz uma batelada para encher a carga do caminhão. E a carreta. Lá fora, a gente já verificou, tem reatores até maiores, 50, 60 mil litros, tá? A gente pode fazer aí, você vai ter utilização, aí depende do recurso, do investimento que você quer fazer na fábrica. Porque daí confere também, tem que ter toda a adaptação e adequação de bombas, né? Tudo isso daí que vai fazer com que você tenha esse projeto adequado para dimensionar o tamanho do reator que você vai fazer a mistura. E só falando no O1, né, acho que é importante, que nem o processo da caldeira, aí obrigatoriamente você tem que ter a caldeira para a produção de O1, né, para chegar a 32% de nitrogênio, que é a mistura de ureia mais nitrato e pouquíssima água, né? O O1 tradicional que nós falamos, né, é o 1499. O que é o 1499? 14 mais 9 mais 9 dá 32% de N. 14% é na forma amídica, que vem da ureia, e 9,9 é nítrico e 9 é amoniacal, que vem do nitrato. Tá? Então, praticamente, ele é 56% oriundo do nitrato e 44% oriundo da ureia. Mas, internacionalmente, tá? A gente vê lá fora, é 50-50. Você vai fazer uma dosagem 50% à base de nitrato, 50% à base de ureia. Então, os produtos que estão sendo importados para o Brasil das diferentes empresas que fornecem para o Brasil o U1, ele é caracterizado dessa forma, 50% à base de ureia, 50% à base de nitrato, tá? O U1, a gente comercializa hoje no mercado, tanto nacional quanto internacional, e que no Brasil se aportuguesou, né, colocou-se um R mais de URA. Ou puseram um R de Ricardo ali. Ué, ou de Riolando, hein? Riolando. Ou de Riolando. Sem dúvida nenhuma. E aí, assim, eu acho que entrando já, discorrendo sobre assim, dessa base, né, do que é o produto, histórico, de processo industrial, né, de processo da produção das matérias-primas aí, eu acho que chegando já nos benefícios, né, Ricardo? Acho que antes de chegar nos benefícios, um ponto importante aqui que estou me lembrando agora, é sobre a qualidade final do produto, né? Acho que isso é importantíssimo a gente comentar, né? Os aspectos de qualidade que são bons, são importantes, nós sempre estarmos atentos na parte do fertilizante líquido. São alguns pontos que nós temos que ter. Primeiro, é a estabilidade da formulação, né? Solução, ela vai ser 100%, é uma solução clear, que a gente falou, não tem separação de fases. O produto aqui, até mostrar, né? É igual água. Vocês estão enxergando? Está enxergando aqui o copo? Está cortando aqui, acho, por causa da tela do fundo. Simplificar de solução de suspensão, aqui a gente não citou na época que a gente fez a classificação, acho que aqui vale a pena só para reforçar. Solução, vamos pegar um copo de água, que seria o reator nosso. Pega um cloreto de potássio pó branco, uma colher. Você agitou, jogou nesse copo com água. Agitou, solubilizou 100%, você deixou em repouso, você não vê separação de fase, é uma solução perfeita. Solução clear. Você pegou nesse mesmo copo de água, segunda colher de cloreto de potássio. Jogou, agitou. Você verificou, deixou em repouso, começa a precipitar, decantar a matéria-prima insolubilizada. Agitou de novo, decantou. Mesmo com aquecimento, decanta. Saturou o meio, né? Aí o que nós fazemos? Nós adicionamos aquela argila estabilizadora para fazer com que essa matéria-prima que esteja insolubilizada, uma simples agitação que você vai ter no processo, ela se mantenha em suspensão para você ter aplicação uniforme e homogênea no campo. Ela não vai estar solubilizada totalmente, porém ela vai conseguir aplicar, porque depois ela vai fazer a solubilização Não, porque ela está em suspensão. Ela não vai solubilizar, porque você saturou o meio. A partir do momento que você saturou o meio, não vai solubilizar mais. Então você adiciona essa argila estabilizadora, que ela se liga, a tapugita, ela se liga por trocas químicas mesmo, com essa matéria-prima insolubilizada, e você com uma simples agitação, você faz com que essa matéria-prima insolubilizada se mantenha em suspensão, se suspenda, e você tem aplicação uniforme e homogênea no campo. Por isso que, antes de ter aplicação de qualquer suspensão, você tem que fazer uma correta agitação. Tem um período que a gente fala, aí 10 a 15 minutos, né, para agitar, às vezes passar até o bastão internamente, porque nós temos aí vários tipos de agitação nos caminhões, né? Nós temos agitação hidráulica, temos agitação pneumática e temos agitação mecânica. Qual que é a melhor para a suspensão? Sem dúvida nenhuma que é a mecânica. Porque elas são com impelidores, né, com pás, você tem através de correias e polias, uma agitação mecânica mesmo do produto.
quanto que a hidráulica e a pneumática, não que sejam piores do que a mecânica, mas você tem que ter um manuseio e um cuidado um pouco maior e um tempo, às vezes, maior de agitação. Ele faz através de recirculação e bombeamento, tá? Então, a hidráulica é por bombeamento de bomba centrífuga e a pneumática com compressor de ar. Isso que difere uma da outra. Tá? Então, são esses 3 tipos de agitação que a gente tem no caso de suspensões, ok? Então, só voltando àquele caso da suspensão, que a gente tem que pôr argila, seja tapugita ou bentonita para manter suspensão, é o mesmo princípio do remédio que nós damos para os nossos filhos, né? Tem o remédio em suspensão, tem que agitar antes de ingerir o remédio. No fertilizante fluido, você tem que agitar a suspensão antes de aplicação. É o mesmo princípio, ok? Só para ficar aí na cabeça do nosso público que está escutando, né, na audiência, para ficar gravado na memória o que é a diferença de solução e suspensão. Okay? E trazendo para dentro de casa também, né, mais um exemplo, no caso do açúcar e do sal, né? Você fazer a diluição deles em água, né? O sal também, você dependendo da concentração, né, você vai, ele não vai solubilizar totalmente, né? Ele vai... Isso, a parte prática mesmo, né? Para ser uma parte prática do cloreto. Você pega no mesmo copo uma colher, solubilizou a solução. 2 colheres de cloreto no mesmo copo, saturou meio, virou. Isso aí. Não é que virou suspensão, você vai adicionar uma argila, que daí vai virar uma suspensão quando você tem a agitação do produto, tá? Então, voltando só isso é importante a gente frisar, a qualidade, né? Então, são alguns aspectos que nós temos que levar. A estabilidade, que é aquele primeiro ponto que nós falamos, nas suspensões principalmente, né? A densidade do produto, isso é importante principalmente na hora de converter lá para aplicação no campo. Então, a densidade do produto ela varia de 1,12 até 1,40, 1,50, um ácido fosfórico é 1,72, por exemplo, você tem uma ideia, um ácido fosfórico puro, a densidade. Então, você tem que estar atento, você vê o range de variação, é bem grande, você tem que estar atento a isso. A viscosidade do produto, né, que hoje nós temos viscosímetro também para medir essa viscosidade do produto, o quão aplicável ele é, tá? A sinérese, que é aquela separação de fases, quando o produto suspensão está em repouso, quanto tempo ele demora para decantar, para precipitar, isso aí interfere na quantidade de atapugita que você vai adicionar nas suspensões, tá? E a temperatura de cristalização, isso é importante, mas é mais importante aí em países de clima temperado, né, ou subtropicais, não países tropicais como o nosso, que nós temos oscilação de temperatura tão grande. E que essa temperatura de cristalização nós chamamos de salting out. É o tempo de cristalização, temperatura de cristalização a qual nós temos nos produtos líquidos, tá? Então, se você pegar um UAN, por exemplo, ele cristaliza, vamos dar um exemplo, a 0 graus Celsius, ele cristaliza, né? Então, às vezes, você consegue aumentar ou diminuir essa temperatura de cristalização, aumentando ou diminuindo a concentração do produto. O UAN 32%, é o exemplo, ele cristaliza a 0%. Se você diminuir a concentração dele, ele vai diminuir a temperatura de cristalização, ok? Então, formulações, soluções, suspensões é o mesmo princípio. Se pegar um 10,010, ele dá um exemplo, ele cristaliza a 3 graus Celsius. Quanto que um 16,016 tem menos água, né, tem mais matéria-prima, o risco de cristalização é maior, então ele vai cristalizar geralmente a 6, 7 graus Celsius, entendeu? Então tem essa variação de temperatura e são pontos que tem que ter de atenção à qualidade do produto final, ok? E a fluidez, né? A fluidez é aquilo que nós falamos aí, de quanto que a gente consegue fazer aplicação das suspensões, principalmente. Soluções não tanto, mas suspensões que a gente falou, 16,016 pode ser um limite. Porque eu não consigo fazer um 18,018? Às vezes, nós podemos até fazer, nós já fizemos um teste com 18,018, só que a aplicabilidade, a fluidez dele, se você não tiver uma dosagem maior, você vai ter problema de entupimento de bicos, de aplicação não uniforme e homogênea. Tá. Okay? Então, são todos esses fatores aí que são importantíssimos, né? Que são estudados previamente para você ter uma aplicação uniforme e homogênea no campo. Ok? Sim. E aí vamos discorrer, acho que, né, Rafa, agora a parte final seria aí sobre as vantagens e benefícios, né, operacionais e agronômicos dos fertilizantes líquidos, né? Nós podemos aí citar vários, né, inúmeras vantagens operacionais e agronômicas, vamos citar algumas aqui, que eu acho que são as mais fáceis de visualização e fácil de entendimento, tanto no campo como na prática, ok? Seria a dosagem de aplicação precisa, uniforme e homogênea, independente, né, se seja solução ou suspensão, tem que se ter aqueles cuidados que a gente comentou aqui, solução perfeita, solução numa separação de fases, você não precisa ter agitação antes de aplicar o produto. Agora, enquanto que uma suspensão, para você ter aquela aplicação uniforme, homogênea
e precisa, você tem que ter agitação antes de aplicar, independente de cultura que você vai aplicar. Isso, essa aplicação, dosagem precisa, homogênea e uniforme, tanto para macro quanto micronutrientes. Nós falamos que o adubo líquido é o NPK na mesma gota. Tá? A gente sabe que temos NPKs sólidos com no mesmo grão, no grão, e a gente fala que o adubo líquido é o NPK na mesma gota. NPK mais micros, né? Da forma que você quiser aplicar, ele vai estar o NPK mais micros na mesma gota. Tá? Então, uma analogia interessante que a gente pode falar do fertilizante líquido. Né? Hoje também a gente vê outras vantagens, é compatibilidade com defensivos e com alguns biodefensivos. Nós estamos nessa crista, sabe que é uma tendência real e vai crescer muito a parte de biodefensivos, né? Então a gente pode fazer na mesma aplicação o adubo líquido com defensivos ou biodefensivos, e que nem a foto aqui, nós estamos vendo aqui atrás, né? Essa foto é aplicando o adubo líquido junto com defensivos ou biodefensivos. Aqui não está na mesma, na mesma cauda, vamos falar, no mesmo fertilizante líquido que junto, mas ele está em tanques separados, tá? Mas a gente tem já produtores e compatibilidades do fertilizante líquido com defensivos ou com biodefensivos, tá? E aí faz a otimização da operação, né? Você faz duas operações em uma, né? Já vem de encontro, né? Com isso, a otimização dos recursos, tanto de maquinários quanto de mão de obra, né, Rafa? A gente tem que frisar bastante isso. Recursos maquinários, você vai otimizando o maquinário na propriedade, e mão de obra, justamente, você precisa de 2 tratores, você precisa de um só. Você tinha 4 ou 5, vai precisar de 2 ou 3 para fazer o mesmo serviço, né? E no mesmo momento, no momento ideal. E depois você elimina, né? Outro ponto importantíssimo é a eliminação dos bags, né? A utilização do bag. O adubo líquido, como a gente falou, como funciona a aplicação? O cliente fez o pedido, programou na fábrica, o caminhão vai no campo, acompanha a aplicação e abastece a adubadora no campo, né? Então isso você elimina drasticamente, né? A eliminação de munks, mão de obra que você teria necessário para utilizar para trabalhar esse munk, armazenamento dessa matéria-prima, seja em bag, seja, às vezes, ele precisa receber 2, 3, 4 meses antes, né? Mas isso não, a gente sabe que pode ter problema, dependendo do nitrogenado, vai empedrar, vai melar, você vai ter problema depois para fazer a aplicação. E se não é o NPK no grão, você vai ter separação, aí de fase, separação não de fase, que é do líquido, mas você vai ter a segregação, né, do fertilizante sólido. Enquanto que no líquido você vai ter essa aplicação que a gente falou de forma e precisa, né? E você vai readequar essa mão de obra, né, para fazer as operações corretas na sua propriedade, né? Então, com isso, né, vamos falar, a gente vai ter reduções de custos, né? Você vê que a gente não está falando muito de custo ainda, mas aqui está ligado diretamente à redução de custos, seja para um produtor, seja para uma usina, seja para uma grande indústria, seja para um HF, seja para qualquer que seja a cultura, né? Nós vamos ter redução, sem dúvida nenhuma, na aplicação do fertilizante líquido, né? Outro ponto importante, aí, vantagens, é a versatilidade nas formulações, né? Você pode fazer por talhão, por caminhão. Você pode falar, eu quero essa análise de solo, recomendo que eu faça essa formulação aqui. Amanhã vem outro caminhão com outra formação, com tanto de boro, tanto de zinco, sem problema nenhum, né? Os processos, como a gente comentou no reator, pode ser feito assim, por batelada e de acordo com a necessidade da exigência da cultura para aplicação no campo, ok? Outro ponto que a gente comentou, né, que eu já em larga escala trabalhado nos Estados Unidos, é a fácil aceitação ao uso de tecnologia no fertilizante líquido, né? Seja aí com equipamentos de autopropelidos, seja com agricultura de precisão. A gente já vê isso no Brasil, que lá fora já se trabalha principalmente em grãos, estamos falando na cultura do milho, que a gente viu muito na Argentina, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é o Green Seeker. Ele lê o aspecto de clorofila da planta, né, de acordo com a coloração que se está. Quanto mais amarelo, mais nitrogênio ele aplica, a taxa real, no momento ideal, com o AN, né, ou seja, com ureia inibidor, seja superficial, ou seja, com nitran, que é um nitrato líquido, ou com sulfuran, com tiosulfato. Só por uma fonte nitrogenada, um exemplo por causa do milho. Você aplica isso aí com agricultura de precisão e dosando o nitrogênio a taxa variável, tá? Já no milho. E a gente já vê isso também acontecendo em alguns clientes aqui no Brasil. Mas a gente acredita que vai crescer muito essa tecnologia embarcada no fertilizante líquido para diversas culturas, não só para o milho, como a gente já vê também a aplicação em cana-de-açúcar, que cada ano que passa a gente vê as tecnologias aí aumentando, embarcadas, as tecnologias embarcadas na aplicação da cana-de-açúcar, que é a cultura berço que a gente comentou para o fertilizante líquido, né?
Outro ponto importante que a gente vê hoje, né, aí focando também, é a praticidade na aplicação, né? Isso aí a gente vê no adubo líquido, é um fertilizante que você chega no campo e já vai direto para a aplicação e já está aplicando, seja 24 horas, seja um cliente produtor menor que aplica um caminhão por dia, seja usinas que aplicam 4, 5, 6 caminhões por dia, e é uma aplicação, a gente volta a falar aqui, uniforme, homogênea e precisa. A gente bate nessa tecla, porque sem dúvida nenhuma, com isso, você vai ter o quê? Linkar sempre, né, Rafa? Com ganhos de produtividade, né? Esse tem um produto que vai estar o NPK na gota, adequado para aquela situação, para aquele manejo que você tem. É lógico que tem vários outros manejos que interferem na produtividade, mas se você fizer todos eles corretos, o adubo também, sem dúvida nenhuma, que vai te dar ganhos de produtividade e você vai ter um maior lucro na sua operação, sem dúvida nenhuma. O que nós temos comentado aqui bastante, né, Ricardo? Até que você citou aí a importância de você fazer a otimização conforme a sua necessidade por talhão. Se aplicar a quantidade de nutrientes, né, a formulação ideal para aquele talhão, por exemplo, ou com dependendo da formulação lá do NPK ou até com micro junto, você otimizar isso aí, existe essa possibilidade do fertilizante líquido, né? Você receber 2 caminhões aí, né? Um para um talhão com uma formulação, outro para outra, isso é importante. Baseado também tudo, nós estamos falando aí que é o carro-chefe nosso da conversa, a raiz do negócio é baseado na análise de solo, né? Conforme a sua necessidade. E você fazer essa otimização dessas operações, né? Você conseguindo fazer a otimização dessas operações, aplicar da forma correta, e assim, a soma dos fatores, né? Você fazer uma análise de solo bem feita, fazer uma calagem bem feita, caso necessário, uma gessagem, correção do fósforo, do potássio. Você fazer todos esses fatores corretamente, vai se somar ao seu resultado final. Você vai fazer a aplicação do fertilizante, no caso de forma líquida, né, que está concentrado aí o NPK na gota, você tem uma melhor aproveitamento desses nutrientes também, que pode ocorrer na hora da aplicação, né, do solo, você ter segregação do material. Então, são fatores que vão se somando, que vão contribuir para que você consiga atingir o que você consegue fazer, você vai tentar fazer bem feito. Depois tem os outros fatores aí que são que a gente não tem o controle, que é fator de clima, fator de água, então já são outros fatores que a gente não consegue controlar, mas esses fatores que estão nas mãos do produtor, ele tem que fazer bem feito, né? Bom uso, sem dúvida nenhuma. Acho que é importante que a gente falou de outros fatores, né? Aqui a gente às vezes não destaca, mas é importantíssimo hoje, que é a parte de risco, né? De segurança. Tem menores que a gente falou muito de Munk, né? Trabalhar com Munk ou sacaria, que seja, a parte de ergonometria, para carregar saco de 50 quilos ou 25 mesmo, que seja, né? A gente sabe que isso aí tem a parte trabalhista, né? Que 50 quilos é um peso excessivo para se carregar, né? E bags, então, né? O risco de Munk, né? Estourar uma alça, machucar algum funcionário na propriedade, enquanto no caso do adubo líquido, não, engate rápido, né? Tudo é bombeamento, você não tem, você minimiza muitos riscos, isso a gente vê em grandes grupos, né? Somente no setor de usinas, né? Isso é levado muito em consideração, né? Diminui muito o risco trabalhista, né? No campo, né? Teoricamente é só um funcionário, né? Só o tratorista, né? Só o aplicador, né? Porque quem vai fazer o abastecimento é o próprio motorista do caminhão. Motorista do caminhão, geralmente sim, o próprio motorista do caminhão. Não sei que tem às vezes tem algumas modalidades, né? De tanque estacionário no campo, algum tanque pulmão, daí o caminhão descarrega lá, mas daí o próprio motorista ele faz esse engate rápido, que é muito simples, né? Às vezes com fluxômetro, tem a parte mais detalhada aí, parte operacional que se tem, mas não se minimiza muito os riscos, né? E o que todos querem, né? É que você vá trabalhar e volte para casa, para sua família, né? Então, chega para a sua família são e com vida nenhuma para poder voltar no dia seguinte trabalhar. Então, a gente tem que minimizar esses riscos, né? São coisas do negócio, mas se a gente puder minimizar, quanto mais é ideal para que o negócio tenha sucesso, sem dúvida nenhuma. Outro ponto importante a gente falar aqui das vantagens, né? É as formas de aplicação dos fertilizantes líquidos. Quais formas eles podem ser aplicados? Ele pode ser aplicado em área total, em faixa, em filete contínuo e em irrigação, né? Nós podemos fazer a parte de irrigação, seja gotejo, pivô, aspersão. Aqui só um detalhe a atentar: quando é gotejo, obrigatoriamente trabalhar com soluções, senão suspensão você vai ter entupimento, né, do seu gotejo. Então, essas são outras formas que a gente fala, né, são as vantagens aí também dos fertilizantes líquidos, pode aplicar das mais diversas formas
de aplicação possíveis hoje existentes. E aérea, aquilo que a gente falou, né? Daí vai misturar um pouquinho com a parte de foliar, porque geralmente você vai aplicar aérea, você vai aplicar geralmente são foliares, né? Mas Tá. é uma parte líquida, né? Ricardo, eu acho que uma observação. Aí, quanto ao aplicador, existe ainda a condição de fazer o empréstimo comodato do aplicador ainda? Sim, ainda existe, né? Existe sim. No início era um fomento, né? A gente fazia em comodato para iniciar. Aquilo não tinha parte cultural, então a gente tinha que fazer o agricultor acreditar na tecnologia e com isso o incentivo era fazer o fomento nas primeiras aplicações, nós emprestarmos equipamento para ele fazer uma área teste, uma área piloto, né? Então isso a gente ainda tem essa difusão, né, dessa tecnologia através desse comodato, mas a maioria dos clientes, conforme a gente comentou, né, com informações de fácil acesso, a globalização, os equipamentos já têm disponíveis, não são mais de difícil acesso e caros, então, pelo contrário, são equipamentos até mais baratos do que os equipamentos sólidos, né? Então, o produtor já está investindo, né, nessa tecnologia e já fazendo por conta própria, né? Mas a gente tem ainda essa modalidade, mas diminuiu bastante devido a essa cultura já que está se adaptando ao mercado dos fertilizantes líquidos, né? Sim. E até então, aí já linkado a isso também, a gente vê muitas, vamos falar aí na parte de usinas, ou produtores grandes de grãos, que tem autopropelido, né? A gente já vê isso também próprio para aplicação de fertilizantes líquidos, bem como caminhões aplicadores, né? Para ter alto rendimento. Então, são outras vantagens aí que a gente tem no fertilizante líquido. Né? Caminhões com 12, 13, 14 mil litros, ou até tratores que puxam as carretinhas, né? De 35 metros cúbicos, né? Que é essa aplicação em conjunto com a vinhaça, né? Que a gente já está observando crescente e cada vez mais, principalmente nas usinas, né? E já para fornecedores, né? Fornecedores também já estão embarcando nessa tecnologia da aplicação da vinhaça, seja com nitrogenado líquido, seja com NP, na mesma aplicação, e aí volta tudo aquelas vantagens já na mesma aplicação, NPK na gota, diminui outra operação, quer dizer, ele tinha que fazer a vinhaça, depois tem que aplicar um nitrato ou uma ureia sólida, né? Com outro equipamento em outra operação. Então você vê o custo, você otimiza tudo isso daí, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente falou mais aí, acho que resumindo as vantagens e benefícios operacionais e agronômicos dos fertilizantes líquidos ou fluidos, são esses que nós citamos, né? Os principais, tem outros, mas esses são os principais. Mas nós temos que falar um pouquinho das desvantagens, que nós já citamos aqui, mas só para comentar, né? Quais seriam as desvantagens dos fertilizantes líquidos, né? Que seriam menor concentração do que o do fertilizante sólido, que a gente comentou, porque você vai ter que adicionar água no sistema, no processo industrial, para solubilizar as matérias-primas, né? Mesmo que você tenha algumas matérias-primas líquidas, a gente tem que adicionar água para solubilizar as outras matérias-primas. Então, você vai diminuir a concentração, obviamente, né? A gente falou, um 20,020 com nitrato, a gente faz um 10,010 ou um máximo um 16,0016, né? Tá? Então, a gente sempre tem uma perda de concentração quando comparada com o fertilizante sólido, né? E o frete, né? Aquilo que a gente falou da logística. É uma logística ainda sem retorno, então o frete, obviamente, ele se torna mais caro, que é um frete de via única, né? Ele vai cheio e geralmente volta vazio, e aí a distância, que vai também ser o fator limitante aí de distribuição dos fertilizantes líquidos, tá? Então são esses os fatores, né, que a gente pode citar aí como os fatores de desvantagem que fazem que aquele ponto inicial, né, levando o fertilizante líquido com o fertilizante sólido em termos de custo, aqui falando já de custo, ele fica um pouquinho mais caro por ponto de nutriente, né? Você vai comparar o adubo está um pouquinho mais caro, sim, mas depois pegando todas as vantagens operacionais e agronômicas que nós comentamos aqui, lá no bottom line, lá no final da linha final, lá vai estar azul sem dúvida nenhuma, que você vai ter não só essas vantagens, vai ter ganhos de produtividade, que esse também é o maior interesse nosso e que chegue para o produtor, né? Que o produtor possa capturar isso também e tornar por dinheiro no bolso, sem dúvida, lucratividade, né? É isso aí. É o que o produtor busca, né? Ele fazer as operações dele com uma melhor eficiência, com menor custo, né? Às vezes o custo ele pode ser um pouco maior, mas a vantagem final, né, da produção, aumento de produtividade que pode ocorrer, isso é fato, que vai trazer esse benefício para ele enxergar, opa, é interessante fazer esse tipo de operação, eu vou ter um custo um pouco maior no fertilizantes, mas porém eu vou ter um benefício muito maior também no final das contas, né? Na hora que fechar a produção, na hora que for medir lá, pode ter lá incremento no cana, por exemplo, lá, acho que não sei se é o caso, 3, 4 toneladas a mais por hectare, já é um
interessante, né? Esse é um ponto interessante que aqui acho que todos que estão nos escutando, né, vão perguntar. Esse aqui deixou a mensagem pro final, sem dúvida nenhuma, né? É isso. Mas até quanto eu posso pagar pelo fertilizante líquido? Isso aí não tem uma resposta certa nem errada. Vai depender muito, lógico, que a gente falou em cima do custo e da produtividade, né? Mas hoje a gente acompanha e vê que o fertilizante líquido, ele, sem dúvida nenhuma, ele é um pouco mais caro que o fertilizante sólido, mas conforme você comentou, né, Rafa, ele tem esse ganho de produtividade e os ganhos operacionais que compensam de pagar, às vezes, 5, 6, 10, 12% mais caro do que o fertilizante sólido, que mesmo assim ele ainda é viável. Sem contar aqueles outros fatores, né, voltando a falar aqui, parte de segurança, né, que a gente também tem, parte ambiental que a gente não comentou, bag, você vai ter que descartar bag, sacaria. Isso às vezes com um produtor menor, ele vai descartar mais simplesmente, mais facilmente, né? Mas para uma usina que consome às vezes 40, 50, 100 mil toneladas de fertilizantes, são 100 mil bags. Descarte que você tem que ter disso, você entendeu? Então são fatores às vezes mínimos, né, de pensar, mas que fazem a diferença no final, sem dúvida nenhuma. Então, diante disso, é uma tecnologia que, sem dúvida nenhuma, tem que ser repensada, né, com carinho, porque, no final das contas, é para trazer ganho de produtividade, ganhos operacionais, né, e, consequentemente, um maior lucro para o produtor. Não adianta nada falar assim, tudo bem, custa 10% a mais, mas não me traz esse ganho de 10%. Sem dúvida nenhuma que você não vai fazer, a não ser que tenha alguns outros detalhes, ambiental, alguma coisa que possa, né, fazer com que isso se torne viável, que é um ponto crucial, sem dúvida nenhuma, sustentável. Mas o que o produtor final, falou produtor de uma forma geral, grandes indústrias, usinas, qualquer que seja, né, o produtor mesmo, o cliente final, ele vai enxergar o quê? Estou gastando 10, mas está me retornando 14. E mais ainda esses benefícios, né, ambiental, sustentável, vários outros ganhos operacionais e agronômicos que eu tenho. Tá? Então, acho que esse é o ponto crucial do negócio, né? Que ele tem que enxergar esse ganho e ser positivo, sem dúvida nenhuma, tá? Muito interessante, né, Ricardo? E assim, é uma tecnologia, é uma modalidade de você fazer a utilização do produto, né, fertilizar, que assim, nós temos, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, um potencial enorme ainda de crescimento, ainda tem muita coisa ainda para ser estudada, melhorada, adaptada, né? Mas assim, o potencial é enorme. Então, assim, não é que vai estourar como nos Estados Unidos, não. A crescente vai ser verdadeira, né? Então, o potencial de crescimento aí, de utilização do produto, né? Vai ser fato, né? Isso vai acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Então, isso É aí. uma tecnologia que a gente acredita que não tem retorno, né? Está implementada e a crescente é isso. O tempo vai dizer, né? Acreditamos que vai crescer, não exponencialmente, né? Um crescimento vertiginoso assim, mas é um crescimento que está tendo linear, né? E vai depender muito daquilo que a gente comentou, né? De novas unidades em outros estados, né? E adequação da tecnologia no campo, sem dúvida nenhuma. Né? Isso acho que é crucial para esse crescimento aí chegar aí em poucos anos que a gente comentou a 10% do mercado brasileiro, mas tem que ter esse investimento, essa contrapartida das indústrias e em locais diferentes e mais indústrias onde já tem algumas unidades, mas sim para atender aquilo que a gente falou, o raio logístico ideal, né? Para tornar viável e mais vantajoso, sem dúvida nenhuma, para o nosso cliente final, né? O principal foco é isso, né? Que o nosso produtor final tem esse ganho, né? Consiga capturar esse ganho e torne isso, vai ter mais produção, vai ter mais retorno, né? A agricultura do Brasil vai crescer mais, vai trazer mais lucro para o país como um todo, né? Isso que eu acho que é importante a gente pôr em mente, sem dúvida nenhuma. Ricardo, eu vou deixar aí, eu acho que esse bate-papo é bastante importante a gente ter, né? Assim, é informativo, né? E assim, eu acho que vem muito a somar com o que a gente vem fazendo a proposta do canal e do Agricultura de Base. Gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para o pessoal do canal. Perfeito. Vamos lá, então. Primeiramente, né, agradecer novamente você, Rafa, aí, pelo convite, né? Nós podemos participar aí, conversar um pouquinho nesse bate-papo sobre os fertilizantes fluidos e a todos que puderam nos assistir, agradecer. Esperamos, né, que os objetivos principais desse bate-papo tenham sido alcançados, né? E acreditamos, né, que o crescimento dessa tecnologia, assim como aconteceu em outros países, né, vai acontecer isso no Brasil, né? Contribuindo, e que isso contribua, sem dúvida nenhuma,
para a nossa agricultura, né? A produzir mais e cada vez melhor. Vamos falar assim em termos de qualidade mesmo de produto final. E sem dúvida nenhuma, eu acho que o foco é que esse crescimento seja com sustentabilidade, né? Eu acho que esse é um ponto principal e é o objetivo que nós temos que passar, a mensagem final que nós temos que passar. Então, obrigado, Rafa, e até a próxima, se Deus quiser. Ricardo, eu que agradeço a sua disponibilidade aí para a gente fazer esse bate-papo, foi muito enriquecedor também, o conhecimento seu aí, você faz parte da história do adubo líquido no Brasil, né? Desde a sua início da carreira, da sempre trajetória foi comercial focado. ligado ao assunto, né? E acompanhou todas essas mudanças e esse crescimento, cara, foi muito enriquecedor para nós, né? Para a gente conhecer e para o público também entender, quem não conhecia, saber e conhecer mais sobre o fertilizante líquido. Eu agradeço novamente sua disponibilidade aí. E até, Ricardo, o pessoal, se tiver alguma dúvida, eu vou compartilhar aí o contato do Pode site da disponibilizar, empresa, sem da dúvida. Inove. Aí o pessoal pode até entrar em contato com vocês lá através das informações do canal. Pode disponibilizar meu e-mail, se precisar, sem problema nenhum. Pode disponibilizar, estamos aqui para atender e à disposição para tirar dúvidas, se tenha ficado alguma dúvida, esclarecer algum ponto, sem problema nenhum. Legal, obrigado, Ricardo. Agradeço novamente. Gostaria de compartilhar com vocês aí, que tem sido uma marca da mensagem final do canal, né? Que é estamos todos juntos nessa nobre missão, que é ajudar o produtor na produção de alimento. Tá? Então, pessoal, até a próxima e obrigado. Valeu, Ricardo. Obrigado. Um abraço. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.